Hoje eu vou falar sobre a minha renúncia de cooperador da CCB, Jardim Vitória, Cambé, Paraná. Eu recebi uma pergunta do irmão Sebastião. Eu vou procurar fazer um esclarecimento com os principais motivos, os mais relevantes. Fique até o final do vídeo. Eu vou colocar o vídeo do irmão Sebastião. Ele autorizou que eu colocasse. Vamos ver a pergunta. Bom, João Batista, graça e paz, tudo bem? Irmão, veio eu fazer uma pergunta para o irmão. Eu gostaria que o irmão me respondesse. O irmão foi cooperador em Cambé por bastante tempo, né? Depois o irmão veio a renunciar ao seu ministério. Eu gostaria de saber o motivo dessa renúncia. Muitos já fizeram esta pergunta. E eu vejo a necessidade em esclarecer este ocorrido, pois foi quase 30 anos no ministério, só aqui na região de Cambé. E sempre fui zeloso no que era me confiado. Eu quero ser bem direto e resumido, devido ao tempo. Tudo começou com um ensinamento aqui na igreja, sobre a leitura da Bíblia, que seria só para examinar e não para estudar. Procurei saber a diferença entre examinar e estudar, e cheguei à conclusão que são a mesma coisa. Então, o que o Senhor Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Percebemos aqui que a vida eterna está no conhecer as Escrituras, como ela é, e não como ela é ensinada a nós. Temos que conhecer a Cristo da Bíblia, que foi suficiente para nos salvar, e não um Cristo insuficiente, que fez uma parte e a outra parte ficou para o homem fazer. Então, o Senhor disse, estudais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, é conhecer o Cristo da Bíblia, e são elas que de mim testificam, está bem claro. Eu comecei a ler a Bíblia com a ótica e compreendê-lo em sua essência e profundidade. Sempre em oração, acompanhado de oração, na busca de sabedoria e compreender as Escrituras. Busquei a estudar, e conforme o próprio Senhor Jesus disse, em João 5,39, e as sagradas letras, a Sagrada Escritura começou a revelar a mim um novo caminho, muito diferente do qual eu há anos caminhava por ele. E isso me incomodou muito, a ponto de surgir dentro de mim uma responsabilidade tremenda em rever este caminho, este assunto, porque agora havia surgido um novo caminho, totalmente diferente, oposto ao qual eu caminhava. E isso para mim foi impactante. Confesso que não foi fácil. Eu tive que mudar de direção drasticamente. Alguém pergunta, qual é essa diferença? Eu vou citar alguns pontos mais relevantes. Não há tempo para expor tudo neste vídeo. A Bíblia ensina a salvação somente em Cristo. Em Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Também nos outros versículos que eu vou colocar aqui agora, vou colocar todos os versículos aqui, vocês marcam, pode verificar também. A Bíblia inteira anuncia a salvação que é pela graça. Eu estava em um caminho em que Jesus Cristo somente fez uma parte. A outra parte era eu que tinha que fazer. Caso contrário, eu não seria salvo. Se no final a salvação ainda estava nas minhas mãos, então por que Jesus veio?
o que ele fez para me salvar? A vinda dele foi então em vão? Assim, não seria desconsiderar tudo que Cristo fez na cruz e consumou para nos salvar? Isso não seria uma rejeição ao Senhor? Pense nisso, é muito sério. A Bíblia ensina batismo não perdoa pecado. Efésios 1, 13 e 14. E Marcos 16, 16. A CCB ensina o batismo perdoa pecado. A Bíblia ensina a salvação não é pelas obras. Efésios 2, 9. A CCB ensina a salvação é por boas obras. Há uma contrarresposta dos irmãos da CCB sobre a salvação não é pelas obras. Muito cita o que Tiago disse em 2,14 e que Paulo disse em Efésios 2,9. Tiago e Paulo estão falando a mesma coisa, o mesmo assunto. Não há contradição na Bíblia. A Bíblia ensina toda a revelação necessária para a salvação já foi feita e encerrada. Apocalipse 22, 18, 19. A CCB ensina que há sim revelações. Ler um capítulo da Bíblia e depois tudo que o pregador falar é revelação de Deus. A Bíblia ensina, após ler um ponto da Bíblia, deve fazer uma explicação expositiva, que no final todos compreendem a palavra de Deus. A palavra é o alimento. João 6, 35. A CCB ensina, após a leitura de um ponto da Bíblia, o pregador prega ao povo o que ele julgar, que é a guia de Deus. A Bíblia ensina que todo cristão faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, o qual ele é a cabeça. Romanos 12, 5. Isso vale para todos os cristãos do mundo todo, de diferentes denominações, desde que sejam crentes que foram gerados pelo Evangelho da salvação. Efésios 1, 13 e 14. A CCB ensina, quem faz parte do corpo de Cristo, somente os que pertencem à congregação cristã no Brasil. E os demais não são reconhecidos como irmãos em Cristo, até tratados como sectários. Se nós falarmos individualmente isso entre os irmãos na CCB, muitos dizem que não é assim, mas é assim que funciona. A Bíblia ensina que seremos guiados pelo Espírito Santo. Em João 16, 13. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A CCB ensina, até fala em ser guiado pelo Espírito Santo, mas elimina a liberdade e a ação do Espírito Santo na vida particular de cada membro dentro da igreja. Por exemplo, o que guia o crente é os ensinamentos da igreja, com regras. Não pode isso, não pode aquilo, precisa usar isso, precisa usar aquilo. Agora eu pergunto, onde está a guia do Espírito Santo? Ficou em vão o que o Senhor Jesus fez em enviar o Espírito Santo. Se ele vai habitar em um coração cheio de regra, qual a liberdade que ele tem e como agir? O que a Bíblia ensina sobre este assunto? Lemos em Colossenses 2, 20 e 23. Sejais, pois, estáis mortos com Cristo, quando aos rudimentos do mundo, porque vós carrega ainda de ordenança, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseieis, as quais coisas toda perece pelo uso segundo os preceitos e doutrina de homens, dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum. Eu sou exemplo disso. Renunciei o cargo de cooperador por não ter a liberdade do Espírito Santo. Quer dizer, ele não podia usar de mim e ensinar a igreja à luz das Escrituras Sagradas.
quando eu ensinava a igreja à luz das Escrituras, eu era duramente criticado. Por várias vezes eu fui corrigido por alguém diante do povo, na presença da igreja. Na intenção de anular o que eu ensinava, que eu pregava. Isso não trazia edificação, mas muito desconforto e tristeza, tanto para mim como para a igreja. Até aguentei alguns anos, até que tomei a decisão em renunciar, por não encontrar apoio para continuar. O único apoio que tive foi esse. Um irmão do ministério de ancião me orientou a não ensinar desta forma a igreja. E disse que nem a Central Geral em São Paulo está preocupado com isso. Pregue o que o povo quer. E eu respondi, eu tenho a Bíblia na mão. Como posso pregar o que o povo quer? Ele me respondeu, seja então um atendedor de culto, e outro, pregue. Se não posso pregar a verdade ao povo, como vou pregar uma mentira? Uma falsa palavra e enganar a igreja? Em resposta, eu renunciei o meu ministério. Eu não tinha outra coisa que fazer. O que eu vou fazer agora? Não posso pregar as Escrituras Sagradas, não posso pregar a palavra. Não se pode valorizar as Escrituras Sagradas. A renúncia foi a única solução que teve. Esta foi a minha história. Eu fui verdadeiro na minha narrativa e sincero em todas as minhas palavras. Me disseram, se você deixar a igreja, vai apostatar-se da fé. Isto é ridículo, pensar assim. Isso mostra a ausência do conhecimento bíblico, falta de conhecimento. Ninguém falou para mim que se eu deixasse Cristo, eu estava renunciando. Mas eu renunciava se eu deixasse a igreja. Mas eu disse, não, eu não vou renunciar a Cristo. Cristo não. Posso estar deixando da igreja, mas não estou renunciando a Cristo. Quanto aos irmãos que eu citei, não citei nome, mas o que eu citei, estes irmãos eu quero dizer a todos de um fundo do coração, não tenho mágoa, não tenho tristeza e não tenho aborrecimento com ninguém. Tudo ocorreu porque Deus quis assim. Quando o Senhor Jesus e também Estevão, antes da sua morte, ele disse, Pai, perdoa estes porque eles não sabem o que fazem. Eu, dentro do meu coração, hoje eu tenho falo isso. Se esses irmãos soubessem o que eles estavam fazendo, eles não fariam isso. Não tenho tristeza e mágoa de ninguém. E amo com sinceridade de coração a todos.